Com relação ao estado nutricional das crianças com microcefalia, ela não difere muito das crianças sem microcefalia. Então, a antropometria, a gente deve fazer o quê? Pesar essa criança na balança bebê, né, da balança infantil, até 15 a 16 quilos, ou seja, até a capacidade da balança. Passou a capacidade da balança, essa criança deveria ser pesada na balança plataforma. Porém, essa criança não consegue ficar em pé. Né? As crianças microcefalias, apesar de ter 2 anos de idade, mais 2 anos de idade, elas não conseguem ficar em pé. Então, por não conseguir ficar em pé, ela deve ser pesada junto com a mãe e depois a mãe ser pesada sozinha para a gente fazer o desconto e estimar esse peso dessa criança. Com relação ao comprimento da criança, a estatura da criança, a gente sabe, né, segundo o Ministério da Saúde, que ela deve ser até 2 anos de idade, ser medida deitada, né, o comprimento deitado. E após 2 anos de idade, ela deve ser medida, né, num antropômetro, ele na vertical. Porém, com o mesmo problema, essas crianças não conseguem ficar em pé para aferir essa estatura. Então, o recomendado, né, para essas crianças com microcefalia é continuar medindo elas, o comprimento delas deitada, até que elas caibam nesse infantômetro, né, na régua antropométrica, que seria, dependendo da régua antropométrica, de 1,10 m a 1,05 m. Então, como fazer então para medir essas crianças quando elas tiverem mais que 1,05 m e 1,10 m? Então, a gente recomenda fazer a mesma medida que a gente faz com as crianças com paralisia cerebral, que é fazer a altura do joelho dessa criança, pode ser com a régua antropométrica ou pode ser com a fita métrica, tá certo? Então, a gente vai medir essa altura do joelho e colocar essa medida numa fórmula e estimar essa estatura dessa criança. Então, é basicamente isso que a gente faz numa consulta de puericultura, né? Numa criança que a gente acompanha na puericultura, no acompanhamento na pediatria. Porém, a gente também recomenda para essas crianças com microcefalia a gente fazer a circunferência do braço e a circunferência abdominal. Por quê? Porque a gente vai poder saber como é que está a distribuição de gordura e massa muscular. Claro que não é uma coisa fidedigna, que o fidedigno seria fazer, né? O padrão ouro seria DEXA ou a bioimpedância, mas a gente pode estimar isso com apenas uma fita métrica. Então, a gente faz a circunferência do braço e a circunferência abdominal. Lembrando que a circunferência abdominal só existem referências para crianças a partir de 5 anos de idade, mas isso não impede que a gente faça essa medida nessa criança e depois compare ela com ela mesma. Por exemplo, entre as consultas, se ela aumentou ou diminuiu a circunferência abdominal. Por que é importante fazer a circunferência abdominal? Lembrando que a gente faz na linha da cicatriz umbilical. Por que é importante? Porque a gente vai ver se essa criança está ganhando peso na forma de massa magra, né, músculo, ou na forma de gordura. Então, quanto maior a circunferência abdominal dessa criança, provavelmente maior gordura está acumulando, que isso não seria interessante. Então, para fazer a avaliação desse estado nutricional, para a gente ver se como é que está o estado nutricional dessa criança, não existe, até o momento, curvas, né, específicas para microcefalia. Assim como existe para paralisia cerebral, mas ainda tem muitas falhas muitas limitações em relação a essas curvas. Então, tanto para microcefalia como paralisia cerebral, a gente usa as curvas da OMS, com os mesmos índices, peso para a idade, peso para a estatura e estatura para a idade, e vai avaliar essa criança. Além disso, também a gente vai avaliar, como a gente falou, a circunferência do braço e a circunferência abdominal. E também a gente pode acompanhar o ganho de peso dessa criança entre as consultas, né? Então, esse ganho de peso, para ser adequado, ele tem que ser entre 4 e 7 gramas por dia. Essa anamnese alimentar deve ser bem cuidadosa para que a gente não esqueça nenhum detalhe, porque todas as informações são necessárias para a gente estimar o quanto essa criança está recebendo de energia, de macronutrientes, de micronutrientes. Então, sempre lembrar de começar perguntando quais são os horários das refeições da criança, para a gente saber quantas refeições elas fazem no dia. Porque é muito comum, pelas medicações que elas recebem, por exemplo, as medicações anticonvulsivantes, elas dormirem muito. Então, muitas vezes, elas deixam de se alimentar, né, naquele horário. Ela pode fazer 5 a 6 refeições por dia, fazem 3, 4 refeições, porque no horário elas tomaram a medicação e está dormindo. Então, a gente tem que estar em contato também com o neurologista dessa criança, para ver se esse horário da medicação pode ser modificado, para não interferir no horário da alimentação. Porque senão a criança vai ficar sem alimentar, então não vai conseguir ingerir a quantidade de nutrientes que precisa.